Olá, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao segundo episódio do Pelvic Cast. É, no primeiro episódio, eu acho que eu estava um pouco ansiosa com a gravação, acabei nem explicando direito para vocês o que, que é esse Pelvic Cast, né? Para que que por que, que eu estou fazendo ele. O Pelvic Cast, gente, é a segunda temporada de podcasts da Dani Codonho, tá? Que é onde eu estou convidando os colegas de profissão da fisioterapia, né, da fisioterapia pélvica, da fisioterapia da saúde da mulher, da fisioterapia da obstetrícia, tá? E para a gente conversar. Primeiro, conversar sobre tudo, sobre a vida da pessoa, como foi parar na profissão, e também para conversar sobre a profissão. Esse podcast é para todo mundo, não só para fisioterapeutas da área pélvica que se interessam por isso, mas também para você que tem que conhecer um pouquinho mais o trabalho de nós fisioterapeutas, tá bom? E hoje eu convidei a minha amiga Thaís. A Thaís fez a especialização comigo, ela fez a pós-graduação junto comigo. É uma grande amiga, uma irmã que eu conheci lá. E convidei ela hoje para estar participando desse segundo episódio aqui do Pelvic Cast. Então, sem mais delongas, vou chamar a Thaís, tá? Vamos lá. Ups. Olá! Ei! E aí, Tata, obrigada por comparecer aqui comigo, por estar presente aqui no Pelvic Cast, segundo episódio. Se É um apresente. prazer. O prazer é todo meu. Bem, meu nome é Thaís Ramos. Eu, como a Dani falou, né, eu sou formada em fisioterapia, especialista em saúde da mulher, fiz Unicamp junto com a Dani e atualmente atuo na área de obstetrícia, preparando as gestantes ao longo da gestação e atuando também durante o trabalho de parto. Já acompanhei mais de 1.029 famílias durante o trabalho de parto e na preparação. Na preparação, mais de 3.000 pacientes e no trabalho de parto, mais de 1.029, contando hoje. Estou com essa carinha cansada, porque eu acabei de chegar num parto. Pois Fiquei é, feliz. pois é, a Thaís me falou agora há pouco que eu falei se ela estava pronta para gravar e acabou de voltar de um parto. E já vou emendar então minha primeira pergunta nisso, Thaís. Tatá, eu chamo a Thaís, gente, de Tatá. Eu vou emendar na primeira pergunta. Como conciliar uma vida de mãe, de esposa, de empreendedora, porque você tem a clínica Gesta Vida, com essa vida de partos, que é uma coisa assim que não tem dia, não tem hora, não tem lugar, é sempre aquela correria. Como é que faz para conciliar isso, mulher? Eu acho que o primeiro é perfil, né? Tem que ter perfil de ser muito tranquila, de não ser ansiosa, né, Dani? De realmente deixar a vida levar, porque realmente não tem previsão nenhuma, né? Eu tô com uma viagem marcada, teoricamente todos os meus bebês tinham nascido, mas esse bebê que tá ali no pé de prematuro resolveu nascer hoje. Então é tudo muito imprevisível, mas eu conto com uma boa rede de apoio. Então, sempre que eu preciso sair, eu conto com os meus sogros, conto com a minha mãe, com meu marido para ficar com as crianças. E também tem uma sócia lá no Gesta Vida que, quando eu estou ausente, ela me substitui. Então, tudo vai se acertando, mas é uma vida imprevisível. É difícil, né? Ô, Tata, conta para o pessoal, assim, né? Primeiro, eu sei da sua história, mas a intenção aqui é a gente se humanizar também, né? Fazer com que as pessoas conheçam a gente, que saiba da nossa história. Conta pra gente como é que você foi parar lá na especialização lá no CAISM, lá na Unicamp, como é que você escolheu essa área, como veio essa intenção? Bem, na faculdade eu gostei muito da área de obstetrícia. E quando eu estava prestes a receber o meu canudo na formação, a pessoa que me entregou é a Paula, que foi minha professora, e hoje trabalha comigo no Gesta Vida. E eu falei, Paula, e agora? Ela falou, você não sabe o que fazer? Eu falei, não.
Ela falou assim: olha, eu acho que você gostou muito da área de obstetrícia, se saiu muito bem. E eu te indico fazer a especialização na Unicamp, que foi onde eu fiz. Ela fez na Unicamp em 2001. Eu falei, ótimo, como que é? Isso era 18 de dezembro. Ela, então, vai ter uma prova em janeiro, acho que, sei lá, dia 15 de janeiro. Você tem que estudar, se inscrever e passar. Aí eu, tá bom. E aí eu fui parar na Unicamp, né, onde a gente se conheceu no processo seletivo. E assim começou lá na Unicamp. E lá na Unicamp você não estuda só a área de obstetrícia, né? Você estuda diversas áreas, mas sempre que eu tinha oportunidade eu fugia para a área de obstetrícia para assistir um bebê nascendo, para Olha, ver as puérperas, as gestantes em trabalho de parto. Então, é realmente a área que eu me apaixonei na preparação do parto. Era a área que eu realmente gostava. E quando eu vim para Vitória, eu já vim querendo trazer o formato do CAISM, né? Aquela equipe multidisciplinar onde a gestante passava por cada um, tinha a conversa entre a equipe, porque os médicos lá conversavam muito abertos com a gente, né, para decidir o que fazer. E eu falei, eu quero isso em Vitória. Só que ninguém conhecia a fisioterapia na preparação do parto e durante o trabalho de parto. Eu fui uma das pioneiras, tinha uma fisioterapeuta aqui que trabalhava na preparação e no acompanhamento, mas trabalhava com 2 médicos específicos. E eu fui saindo de porta em porta. Eu fiz um programa, que era o programa Gesta Vida, até então eu não tinha clínica ainda. Então, fiz um programa de preparação e de acompanhamento, batia na porta dos médicos no horário de. Qual é o nome? Quando. visita. No horário Visita de do. visita de remédio, né? Eu pegava nesses horários e falava: olha, eu sou fisioterapeuta, acabei de vir da Unicamp, eu faço isso, 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 e se você tiver alguma oportunidade, se achar meu trabalho interessante, me encaminhe uma paciente que eu vou te mostrar meu trabalho. E apenas uma médica encaminhou, acho que em 6 meses, uma médica me Você tá encaminhou. vendo, olha, como que é, né? A gente começa, isso eu até perguntei no primeiro episódio do Gigi, quanto tempo para virar, né, o nosso trabalho. E o nosso, principalmente o nosso trabalho, que é diferente da fisioterapia convencional, que já também demora para você conquistar os clientes, principalmente o nosso trabalho, mais tempo ainda, né? A gente começa literalmente batendo de porta aí, que nem você falou, né? Exatamente. E aí, E aí o bebê nasceu em outubro. E depois que o bebê nasceu, ela falou assim: nossa, mas esse trabalho de parto foi muito mais tranquilo do que os trabalhos de parto que eu acompanho, sem a preparação, sem realmente ter uma fisioterapeuta durante o trabalho de parto, vou te encaminhar mais pacientes. E ela foi falando com as outras médicas: nossa, eu tive uma experiência com uma fisioterapeuta no trabalho de parto. E foi sensacional. Isso foi em 2009. Em 2015, eu era referência no estado. Eu acompanhava de 100 a 120, 130 partos por ano, que é muita coisa, é praticamente pauleira. um dia sim, 2 dias não. Quando eu decidi engravidar. E aí, no auge da minha carreira, eu falei, não, agora eu acho que eu quero ser mãe. Que aí ficou mais corrido ainda, né? É. Tá, antes, vou voltar um pouquinho, pois eu quero voltar para essa história aí, principalmente porque eu tenho algumas coisas para comentar. Mas, em relação à faculdade de fisioterapia, o que, que aconteceu? Porque muito de nós tem o interesse na área médica e aí depois acaba indo para fisioterapia. Como é que foi a sua história? Não, na verdade, eu queria fazer cinema. Então, nada a ver. Não Minha mãe tiveram, não. amiga. É, minha mãe não me deixou fazer cinema porque não tinha no meu estado, eu sou do Espírito Santo e só tinha em Curitiba. Ela falou: "Não, você não vai". Então, eu falei: "Tá, deixa eu pensar no que eu vou fazer". Eu não tinha ideia. Quando em outubro eu sofri um acidente. Eu sofri um acidente de moto, tive uma hérnia traumática e precisei fazer fisioterapia porque eu sentia muita, muita, muita dor. E aí eu falei, gente, vou precisar fazer fisioterapia pro resto da vida, então vou fazer faculdade de fisioterapia. E foi aí que eu entrei para fisioterapia. E aí lá você gostou da obstetrícia. Para Sim. quem não conhece, para quem vai assistir, né, o podcast, para quem está ouvindo o podcast,
procura no Instagram, na verdade, o Gesta Vida foi antes das redes sociais, e isso que eu achei muito legal, porque a Thaís começou com blog na época que tinha aqueles blogspot da vida e tudo mais. E, então ela foi uma pioneira dos profissionais na internet, né? E eu segui muito o exemplo dela, da Bia, que é outra colega nossa que também vai vir participar, que entraram, bom, a Bia foi bem depois, né, da Thaís, mas da Renata, que também convidei aqui para participar, que começou nas redes sociais bem antes de ter Instagram. Então, eles foram divulgando o trabalho da fisioterapia na obstetrícia, o trabalho da fisioterapia pélvica, o nosso trabalho na internet, explicando e dando essa referência. Então, para quem nunca ouviu falar, vai no Instagram no Gesta Vida, ou eu sei que está parado o blog do Gesta Vida, né, mas tem tanta informação boa lá, né? Ou você coloca ainda coisa lá? Eu atualizo, mas bem menos. Eu acho que assim, uma vez a cada 5 meses. Mas eu atualizo de vez em quando, porque os textos, às vezes eu preciso escrever textos mais longos para explicar alguma coisa. Um dos textos hoje mais visualizados é de pressão alta, né, de pré-eclâmpsia. E aí eu preciso de um texto mais longo, e quando eu vou compartilhar no Instagram, eu compartilho esse texto do blog. Então, quando eu tenho um texto específico que eu preciso falar, escrever um pouco mais, aí eu coloco no blog. É porque são muitas redes hoje em dia, né? É E a blog, gente é não dá conta de YouTube, é tudo, né? Instagram, é Facebook, não dá conta de tudo. E eu não Não sei se você dá. se lembra, mas quem me incentivou a ir para o Instagram foi você. Aqui em casa, você estava aqui em É, casa, não e lembro. aí, não lembra? Não, E você eu falo estava na tanto, né, questão, amiga? você estava fazendo um Instagram de dieta, mostrando suas dietas Ah, e verdade, tudo. verdade. E aí você falou, abre o Instagram. Eu falei, mas eu já tenho o Facebook, abri o Instagram, abre o Instagram. E hoje eu tenho mais de 100 mil seguidores, né? O Instagram do Gesta Vida é enorme. E a Thaís sempre foi muito minha referência e meu telefone de apoio. Porque eu, como fisioterapeuta pélvica, eu atendo mais na minha região a parte de sexualidade. E atendo as grávidas também no preparo ao parto, mas no atendimento, como é que fala, amiga? No dia, na doulagem, no No dia atendimento no dia do parto, no no acompanhamento de atendimento parto. do dia do parto, eu tinha mais insegurança. E hoje em dia tenho bem mais segurança, mas acabo pegando poucos pacientes para isso, porque eu não tenho a disponibilidade da Thaís, não gosto de ter a disponibilidade, então eu acabo selecionando só alguns pacientes. E a Thaís sempre esteve lá no telefone para mim, para qualquer dúvida, eu falo, Thaís, me ajuda. E não só Thaís, o Gesta Vida, porque eu vou lá no blog, procuro referência para mandar para as pacientes. Então, o blog está sempre ali, para mim, super acessado, não tira do ar. Viu? Então, para quem não conhece, vai atrás do blog e do Instagram da Thaís, porque tem muito, muito, muito conteúdo, muito bom para quem está grávida, para quem já teve filho e para quem é fisioterapeuta também, porque a gente acaba aprendendo, né, com vocês também, porque vocês têm muita experiência. E, Thaís, quando você estava contando a história do Gesta Vida, é, você disse que tinha como referência o caísmo, mas são pouquíssimos lugares que as pessoas têm esse acesso que vocês possibilitam aí no Gesta Vida, que é essa interação multidisciplinar, que é até esse contato muito próximo com o médico e o fisioterapeuta e os exercícios e no caso a fisiopélvica e no caso também a pediatra, o neonatal, vocês fazem realmente uma rede de apoio muito grande para a mãe e que a mãe chega ali, ela tá, sabe, se ela precisa de qualquer coisa, até de um chá, de copo, de um sapatinho que não tem, vocês conseguem, porque literalmente vocês acolhem a mãe, né? Eu E falo que a gente é a gostaria que isso família tivesse Gesta em mais Vida. lugares. É A uma gente, família mesmo.
É uma família e é tão gostoso, né? Porque realmente a gente tem um entrosamento muito bom com todo mundo da equipe médica aqui em Vitória. Como fomos pioneiros, né? A gente conhece todo mundo há muito tempo, né? Então todo mundo viu o nosso trabalho crescendo, todo mundo conhece a nossa índole. Então isso é muito bacana. As nossas pacientes, né? As nossas barrigudinhas e ex-barrigudinhas são sempre muito solícitas. Então, outro dia nasceu um bebezinho de 37 semanas, foi uma cesárea de emergência, a mãe veio de longe, de de uma hora de distância, e ela veio para fazer uma avaliação, um ultrassom, e desse ultrassom foi direto para cesárea, então ela não trouxe nada. E aí eu fui lá nos meus grupos da família Gesta Vida, das minhas ex-pacientes, falei, gente, principalmente as ex-pacientes recentes, né? Eu preciso de pano de boca, manta, luva, gorro, tudo isso lavado, porque eu preciso levar para minha paciente para doação. O que vocês têm? Eu fui saindo, pegando de porta em porta. No mesmo dia, consegui muito, tive até que recusar. Então, assim, nós somos uma grande família. Todo mundo é muito solícito. Ah, Todo você mundo tá falando realmente tem, arrepia. todo mundo realmente entende que aqui não é só exercício, né? As nossas pacientes vivem falando isso, né? Vai para o Gesta Vida para as amigas, né? Para as conhecidas. Vai para o Gesta Vida porque lá não é só exercício, lá realmente você vai ter uma grande rede de apoio. E é isso que a gente quer proporcionar e proporciona mesmo para as nossas pacientes. Eu queria que tivesse isso em vários lugares. Eu sei que em São Paulo tem algumas clínicas assim, que acaba sendo muito caro, não dando acesso, mas também tem a casa Moana, Moara, Moara, que é bem parecido também, apesar que não tem físio, né? Mas é mais as doulagens, tudo. Mas eu queria que todo mundo tivesse esse acesso, assim, porque eu acho que é viver uma experiência muito acolhedora na gravidez. E a gente sabe, né, que não é assim, não é para todo mundo aquele mar de rosas, aquela bem-estar e aquela coisa linda que a gente vê na internet. Tanto o processo de gestar, quanto de parir e quanto de maternar, né? Você já viu muitas aí, não é verdade? Cada um tem o seu processo difícil aí. exatamente. E é o que eu sempre falo, né? As gestantes me procuram muito, procuram Gesta Vida, para a preparação para o parto. E a gente abre outros olhos, né? Abre o olhar dela, na verdade. Por quê? Olhar só para preparar para o parto e o que vem depois. E a amamentação, que é super difícil, e o puerpério, como que vai ser essa criação, né, do bebê? Então, assim, quando a gente olha a maternidade como um todo, o parto é uma gota no oceano. Então, o parto, ele é muito valorizado, porque, nossa, o parto é muito dolorido, você vai morrer de dor, você é muito corajosa. Mas, na verdade, o que vem depois, às vezes, pode ser muito mais intenso do que o parto. Então, a gente não prepara somente para o parto, mas prepara para tudo que vem depois. Porque não adianta, eu não quero proporcionar para uma gestante um parto tranquilo e aí, eu ter muita dificuldade na amamentação, ter muito problema no puerpério. Não é isso. Eu quero realmente que ela tenha todo o passo a passo com tranquilidade e com segurança. Porque quando nasce uma mãe, nasce a insegurança, né? Porque não, a mãe não nasce pronta, não é que nasce o bebê, nasce uma mãe, não. A mãe, ela se constrói. Eu já falo assim, amiga, deixa eu empurrar essa luz aqui que eu acho que está atrapalhando. Eu já falo assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Já vem a culpa junto no pacote desde a gravidez, né? E é um processo que a gente tem que ir carregando e aprendendo para tirar, porque senão só vira culpa, tudo é culpa. Exatamente. Graças a Deus, essa culpa não nasceu comigo. Não nasceu, que bom. Não Viu, nasceu. Otávio? É, eu falei vamos voltar lá no processo, né? Aí você saiu do Gesta Vida da Unicamp e abriu a sua clínica, primeiramente lá em Vila Velha, né? Você fazia mais pilates do que até a preparação do parto, né? Como eu falei, demorou muito para começar a chegar gestante, né? Ninguém sabia da fisioterapia no trabalho de parto, na preparação para o parto ao longo da gestação. Então eu falei, gente, eu preciso trabalhar, né? Porque se eu não trabalhar, o que vai ser da minha vida?
Então, a minha mãe e minha tia me cederam um espaço que estava parado e eu fiz uma formação de Pilates e comecei a atender naquele espaço de Pilates, mas sempre ativa no blog, divulgando sobre a gestação, no boca a boca, fiz panfleto, a gente distribuía nas casas ao redor da clínica, né? Tentava entrevistas para realmente divulgar. Fiz roda, a primeira roda que eu fiz, gente, de vez em quando eu pego uma foto para ver. Eu fiz tudo direitinho, arrumei o ambiente, um ambiente super aconchegante, que era para ver um filme que não tinha muito acesso na época sobre parto, né? E divulguei, assim, divulguei muito. Eu falei, vai lotar, né? Fiz um café da manhã para receber, não sei o quê. Quantas pessoas eu tive? Quantas? Nenhuma. Nenhuma. E você tirou Nenhuma. foto do quê? Eu tenho foto. A foto do ambiente, né? A foto do ambiente, da propaganda que eu Olha, fiz, e não sei isso o é quê. ótimo. Quem te vê hoje em dia com as redes sociais bombando, e não é só as redes sociais, que eu mesma sei o quanto de paciente que vocês têm lá no Gesta Vida, que vocês têm que até recusar as grávidas, porque não tem espaço para todo mundo. Pensa, né, que você fez uma roda vazia. É, Mas se você tivesse desistido ali, não estaria é, aqui, né? Isso não daí é estaria bem aqui. clichê de, ah, de coisa de auto, ai, como é que fala? É bem clichê, né? Olha, não desista, olha, não desista. É, Mas, cara, olha que engraçado. E eu lembro também que você queria ter ficado lá na Unicamp, né? Que você queria e fazer eu o fiz prova de mestrado. mestrado. Coisa louca, né? Porque o que acontece? Eu fiz. A Unicamp acaba te julgando, os professores acabam te incentivando o tempo inteiro para fazer um mestrado, né? Seguir E carreira aí, acadêmica, porque é um lugar acadêmico, né? exatamente, eu meio perdida depois de novo, né? Tá, me formei em saúde da mulher, e agora? O que que eu vou fazer? Falei, vou fazer esse negócio do mestrado. Então, fiz a prova, passei, já tinha orientadora, tudo, vim de férias para Vitória. Aí eu falei, não vou voltar mais. Não é isso que eu quero. Pensei, conversei com outras pessoas e tal. Falei, não, não é isso que eu quero. E aí não voltei e desisti do mestrado. E E que realmente, bom. né? Que bom, não era realmente o que eu queria. É porque você ia acabar. Eu lembro que eu falei para você, né? Você ia acabar. Você quer ficar em faculdade? Você quer ter a carreira Não, acadêmica? Não, eu quero trabalhar com o público. Eu falei, então por que você vai ficar mais um ano estudando? Que só serve para isso, mestrado, né? A gente tem em mente, a gente pensa, eu falei isso até com o Gigi no outro, no primeiro podcast, e a gente pensa assim, as pessoas que é de fora do mundo acadêmico, eles pensam, né? A pessoa tem mestrado, tem doutorado, ela é melhor no assunto. Mas nem sempre é assim, porque eu nem sabia, olha, até o Gigi explicou, que é lato sensu e stricto estrito sensu. senso. Isso eu sabia, mas eu não sabia o porquê. Stricto, porque é de pequenininho. Porque você pega um assunto e você vai lá no fundo daquele assunto. Então, assim, você ia estudar alguma coisa e você ia ficar muito boa naquela coisa, mas não é no geral, nas gestantes em si, é as gestantes que, sei lá, vou falar a minha, né? Gestantes de exercícios para gestantes diabéticas. Pronto, era isso. Você ia ficar muito especialista, né? Não Exatamente. em tudo isso que você faz hoje, que tem muito mais aí por Não, e o trás, meu né? tema não tinha nada a ver em relação à gestação, né? Então, assim, eu ficaria frustrada, na verdade. Que era mesmo, cara? Não me lembro. Não Não me era lembro para qual era o meu gestante. tema, mas não era a questão da gestação. Hoje sim eu penso em fazer um mestrado, para fazer uma pesquisa, na verdade, né? Por quê? Porque a gente tem muito resultado aqui no Gesta Vida, né? A média de trabalho de parto do Gesta Vida, das pacientes que fazem com a gente, é de 4 horas para menos. Sendo que, por exemplo, em fevereiro, eu tive 6 partos, todos eles foram de 2 horas ou de 1 hora. Então, em 6 partos num mês, não vai falar que isso é sorte.
né? Não dá para falar que isso aconteceu porque é raro a gestante ter um trabalho de parto rápido. Não, E vocês têm né? um N grande aí, vocês têm A um gente número tem um grande. N grande. Então, assim, é questão de realmente pesquisar, né? A gente já tem todos os resultados, a gente já coloca tudo nas fórmulas para um dia usar. Então, eu queria muito provar, né? Mostrar cientificamente que, olha aqui, o nosso trabalho tem muito Funciona. resultado, né? Não, mas Funciona. aí é super legal mesmo você fazer essa pesquisa, porque é isso que a gente precisa. Até então, até poucos anos atrás, a nossa área tinha pouquíssimas pesquisas, e aí a gente acaba ficando sem credibilidade. Então, quanto mais pesquisas a gente tem da área, não necessariamente para sair numa revista importante ou para você ganhar um título de mestre e ir dar aula, mas simplesmente para a gente fazer com que cresça a nossa profissão, né, Thaís? Eu acho super, super importante mesmo. Eu mesmo, eu me predispus, teve um tempo atrás, eu tive contato com o pessoal de uma outra clínica que comprou aquelas cadeiras eletromagnéticas, né? Sei. E eu falei assim, olha, eu não posso oferecer, não posso dizer que a cadeira faz o trabalho da fisioterapia, porque a gente tem comprovação de que fisioterapia pélvica é o tratamento ouro hoje em dia para incontinência urinária. E as poucas pesquisas que existem da cadeira não demonstram isso, demonstram que não se compara. Mas estou disposta, vamos fazer uma pesquisa aqui? Vamos usar a cadeira e fazer uma pesquisa. Mas aí as pessoas não se interessaram, né? Porque não dá dinheiro. A pesquisa não dá dinheiro, né? Dá trabalho só. Exato. E mas aí a gente tem que realmente colocar isso, ainda mais a quantidade de números de pessoas aí que vocês têm. E você já tem tudo isso computado, acaba sendo mais fácil, né? Sim, com certeza. Mas aí Só que eu tem preciso de tempo. Bom, agora vamos para a parte tempo aí. A Thaís, mãe de dois lindos japonesinhos, lindos, fofos, maravilhosos. Olha aí a baleinha do quarto das É. crianças. Como é que, Thaís? Eu já te perguntei, que você falou que tem uma rede de apoio, né? Mas agora conta para mim, dos seus partos em relação ao que você esperava e em relação àquilo que você sabe, como é parir e gestar dentro de um mundo onde você conhece muita coisa. Olha, eu vou falar, são duas gestações completamente diferentes, dois partos completamente diferentes. Então, na primeira gestação, foi uma gestação muito tranquila, apesar de todas as intercorrências. Então, eu tenho trombofilia, eu tenho lúpus, o meu bebê era um bebê restrito, ele quase não se mexia dentro da barriga. Eu tive que começar uma indução com 36 semanas, mas apesar de tudo, eu era muito segura. Meu colo é curto, então eu tenho 2,3 de colo, né? Para alguns médicos é repouso na gestação toda, e eu falei, não, a evidência científica me mostra que Trabalhou a gestação toda. eu acompanhei 70 partos ao longo da gestação, né, os 9 meses da gestação, eu fiz exercício, eu fiz spinning. Por quê? Porque eu estava segura, né? Eu tinha evidência científica ao meu favor, então eu falei assim, mas é por precaução, vamos ficar de repouso por precaução? Não. Não tem precaução, né? Se o exercício não vai levar a um parto prematuro, não tem evidência disso. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Então, eu sou muito segura em relação a isso. Eu assumo os meus riscos, eu estudo e assumo os riscos. Então, a gestação foi muito tranquila e quando eu tive que induzir com 36 semanas, é claro, né? Não vou falar que não teve um baque, assim como você também, né? Teve a Mabê mais cedo. E chorei e tudo, respirei e falei, uai, mas se é o melhor para o bebê, então vamos embora. Só que aí eu peguei uma pneumonia, né? Para ajudar. Então acabou que foi uma pneumonia bem forte. Tive que tomar. Ela queria me internar para fazer antibiótico, eu consegui antibiótico em casa, a domicílio. E aí a gente teve que aguardar, porque não dava nem para fazer parto normal, nem cesárea do jeito que eu estava. E acabou rompendo a bolsa enquanto eu estava em tratamento desse antibiótico, com 38 semanas e 3 dias. E o trabalho de parto foi muito tranquilo. Eu iniciei meu trabalho de parto em casa, rompeu a bolsa,
Foram 6 horas de trabalho de parto. A minha sócia veio aqui, a médica veio aqui sem eu chamar, porque eu estava muito tranquila, só assim, vou passar lá na casa da Thaís para ver como ela tá. Quando elas chegaram, a minha sócia chegou primeiro e falou assim, Thaís, você tá super evoluída, a gente tem que ir pro hospital. Eu falei, que é isso? Vai embora, não tem nada que ir pro hospital. Eu nem sangrei ainda, eu tô muito tranquila. E aí logo depois chegou a médica, pediu para avaliar e eu tava com 7 centímetros. E a gente foi pro hospital e lá eu travei. Não sei se foi um ambiente hospitalar, o que que foi. Eu queria muito ficar na banheira, mas eu travei ali no trabalho de parto e eu pedi para minha médica avaliar, eu estava com 9 centímetros, bebê alto. E aí eu falei, olha, eu queria que todo mundo saísse. Eu não queria ninguém na sala de parto. E nesse momento que todo mundo saiu, logo depois o bebê nasceu só comigo e com a Kira, né? No Então, chuveiro. os profissionais no chuveiro, os profissionais voltaram quando eu já estava pegando o bebê no colo. Então, assim, foi muito maravilhoso. O expulsivo, para mim, é a melhor parte do trabalho de parto. Eu realmente, eu me lembro hoje, né, quando eu comecei a sentir o pulso, coloquei a mão. E lá dentro ainda, né, com o bebê lá dentro, e aí eu senti a cabecinha do bebê, eu não tirei a mão mais, e fazia força e sentia o bebê descendo cada vez mais. Isso me deu um prazer, não é de prazer sexual, mas um prazer de eu tô conseguindo, meu bebê tá vindo, vai dando tudo certo. Então a minha memória foi muito boa em relação ao expulsivo. Só que eu acompanho o parto, né, gente? Então eu sempre peço relato de parto para as minhas pacientes e as pacientes mandam relato assim: nossa, o trabalho de parto foi excelente, assim como eu tô falando com vocês. Só que eu que estava lá presente no parto da paciente, falo assim, que parto que essa mulher tá falando? Porque ela tava com muita dor, ela fez muita força, ela ficou 3 horas fazendo força, o período possível foi prolongado, ela pediu para cesárea 1 milhão de vezes, ela sentiu o círculo de fogo muito forte. E aí eu fiquei com essa impressão, eu falei, será que eu estou fantasiando o meu trabalho de parto? Porque eu não tinha filmagem, né? Como eu tinha expulsado todo mundo nesse momento, eu não tinha filmagem. Falei, será que foi bom ou eu estou fantasiando? E aí veio meu segundo filho. Na segunda gestação já foi totalmente diferente. Eu engravidei com 4 meses pós-parto, querendo. Eu lembro, o susto. Jesus. E, Quem disse que e amamentar não engravida, hein, gente? né, engravida sim. Porque tem gente que fala, não, amamentação é anticoncepcional, né? Não engravida. Meu marido tava nessa, porque depois eu queria um filho só. E depois que nasceu, eu fiquei louca. Eu falei, eu preciso de mais um filho, eu preciso de mais um filho. E aí, a partir de 2 meses pós-parto, eu falava diariamente com meu marido: eu preciso de mais um filho, eu preciso de mais um filho, e tem que ser emendado, porque eu não quero parar. Eu não quero parar a minha vida profissional novamente. Então, já que eu parei, tem que ser agora. E ele, né, ele não me negava nada, mas ele falava assim, não vai engravidar, né? Tá amamentando exclusivamente e tudo. E foi um choque para ele quando eu engravidei, porque para mim eu tava assim pulando de alegria, eu consegui engravidar e tal. E para ele foi um choque bem grande. Viu? E aí o segundo parto? E aí a gestação do segundo foi muito mais difícil. Eu sentia muitas dores, muitas dores. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo, mas foi muito, muito dolorida. Eu não tinha voltado a fazer exercício, porque eu tinha um bebê pequeno. E a minha gestação foi mais longa. Nessa gestação, apesar da dor, o bebê não teve restrição de crescimento. Minha gestação foi até 41 semanas. O bebê nasceu com 3,890 kg, um bezerro, que o primeiro nasceu com 2,7 kg. Então, assim, totalmente contrário. E o trabalho de parto, eu falo que eu fiz uma coisa errada, que sempre que eu tenho uma gestante de segunda gestação, eu falo com elas. Não caia no Não mesmo erro que compara. eu. Não caia no mesmo erro, porque o que acontece? Eu percebi depois de parir que nós mães, apesar de viver tudo, independente do tipo de parto, a gente fica com a satisfação de pegar o bebê e falar, eu consegui. E esquece todo o caminho que você traçou para conseguir ter o bebê. Então, no segundo, eu fiquei com aquela memória, eu só consegui quando eu expulsei todo mundo. Então, para que eu vou chamar todo mundo? Não vou chamar ninguém. E é aí que danou para mim. Por quê? Porque eu tinha um filho, né? Meu marido teve que ficar com meu filho até os meus sogros chegarem. Então, nessa 1 hora que ele ficou esperando meus sogros chegarem para ficar com o Tocha, eu fiquei sozinha. Eu dilatei os 7 centímetros, né?
nessa 1 hora que eu fiquei sozinha, e eu fiquei desesperada em relação à dor, porque eu não tinha ninguém ali me dando apoio. Era eu comigo mesma, tem um áudio meu mandando para a médica, né? Nossa, tá curto ainda. Peraí que eu vou gravar para você um áudio para a gente ver quanto que tá. E aí eu gritava, falava, tá vendo? Tá muito curto, nem tá na hora de ir pro hospital. Eu mesma me avaliando, porque eu não tinha apoio, eu não tinha ninguém ali do meu lado. E você ficou E ansiosa também por conta disso, porque você ficava achando assim que, ai, vai demorar então, vai demorar então, vai demorar então. Nossa, exatamente. a Apesar cabeça de ter manda e sido tudo, né? cabeça manda em tudo, apesar de ter sido um trabalho de parto muito rápido, né? O total dele foram 4 horas porque eu tomei analgesia. Então, no primeiro foi totalmente natural, no segundo eu fui para o hospital e tomei analgesia porque eu realmente não estava focada no parto, eu estava focada no desespero. Depois que eu tomei analgesia, eu tive uma intercorrência, né? Minha pressão baixou muito. Eu fiquei um tempo ali tomando medicamentos para aumentar a pressão. Eu lembro de antes de eu meio que desfaleceu, eu falei com meu marido, ó, se abaixar a frequência cardíaca do bebê, a gente vai para uma cesárea de emergência, mas graças a Deus não modificou. E, e aí, quando a pressão aumentou, normalizou, eu perguntei para a médica, ela falou assim, olha, você está com 10 centímetros, mas sua bolsa ainda não rompeu, suas contrações estão mais ou menos, e o bebê está muito alto. Eu falei, peraí, vamos resolver esse problema então. Coloca a citocina, rompe a minha bolsa e eu vou fazer exercício no hospital inteiro, mas essa criança vai nascer. Ela rompeu minha bolsa, colocou a citocina, eu andei, juro, nem sei se foram 10 metros. Foi muito pouco, porque era da porta onde eu estava no centro cirúrgico até a sala, que eram 2 salas ao lado. E começaram os puxos e ele nasceu. E aí, quando eu comecei o período expulsivo, eu falei com meu marido: pega o celular e grava, porque eu quero saber se eu sinto prazer realmente no período expulsivo ou se eu estou fantasiando e o período expulsivo é muito ruim. E aí tem um vídeo do meu período expulsivo que é super lindo, né? Eu sorrindo, É. eu fazendo carinho no bebê e tal. Então, realmente, o Vem, período filho, expulsivo para você faz mim assim, vem, filho. É lindo. Acho que você já o postou, período né, também. tem lá no nosso Instagram. Inclusive, ontem saiu uma postagem com vídeo. Então, assim, realmente o período expulsivo é muito bom para mim. O período de dilatação eu morro de dor, né? Eu fico gritando Mas esse período expulsivo você enlouquecidamente. estava com analgesia, né? O do Não Hiro. faz diferença, Dani. Já tinha passado o tempo de analgesia, eu já Ah, tinha voltado a sentir as contrações, foi exatamente igual ao primeiro. Bem, isso entendi. quem o Akira, né? Porque foi a única pessoa que me viu nos dois partos. Ele falou, não, foi exatamente igual ao primeiro, e era assim que você fica mesmo. Então, e assim, e essa é a sua história, né? De dois filhos diferentes, duas gestações diferentes e dois partos diferentes. Agora, a história de outra pessoa pode ser totalmente diferente, né? E é isso que vocês Totalmente falam para as diferente. gravidinhas. Exatamente. Cada parto é único, né? Mesmo da mesma pessoa, um parto é único. Então, se eu tiver 2, 3, 10 filhos, cada parto vai ser diferente um do outro. Agora sim, vamos falar para o pessoal que não é da físio, por que os exercícios, por que acompanhamento durante a gravidez, é, além da parte de estudo, além da parte de ganhar, entender sobre o assunto, além da parte de trazer essa segurança, por que acompanhamento durante a gestação faz diferença para Em uma relação aos mulher? exercícios. Relação mais aos exercícios mesmo, a parte da fisioterapia. Tá. Porque o exercício você proporciona. Quando eu sempre falo assim, ó, se você quer treinar corrida para correr uma maratona, você não vai fazer uma natação. Você pode até pensar, ah, eu tô treinando corrida, vou treinar natação também, que vai trabalhar meu condicionamento respiratório. Pode, mas será que isso vai fazer diferença para você chegar em primeiro lugar? Provavelmente não. Você tem que trabalhar os músculos que vão te impulsionar, vão ter que trabalhar músculos específicos para que você consiga chegar em primeiro lugar numa maratona. Assim, quando você quer fazer uma competição de natação, você treina natação, você treina músculos específicos para você alcançar um melhor resultado. Então, quando você quer parir, não adianta você treinar musculação? Adianta, você está trabalhando seu corpo. Adianta você treinar
Hidroginástica, adianta, você está trabalhando seu corpo, mas você está treinando a musculatura específica que vai atuar lá no trabalho de parto, né? A musculatura ali do seu quadril para deixar equilibrado, para não gerar tensão, para facilitar o posicionamento do seu bebê? Não, né? Nenhum movimento, né, na musculação vai proporcionar isso, na hidroginástica. Você não trabalha especificamente esses músculos. Então, se você quer realmente se preparar para o parto, a Dani caiu? Se você quer realmente se preparar para o parto, você tem que fazer um exercício específico, e por isso você deve procurar uma fisioterapia especializada, né? É muito importante procurar profissionais que realmente sabem o que estão fazendo. E que acontece muito, chega muito para gente aqui no Gesta Vida. Gestantes que estão fazendo exercício, já faziam exercício, e acaba que no exercício, quando elas falam que estão grávidas para os profissionais, seja de pilates, seja de musculação, eles diminuem a carga, eles adaptam, eles deixam um treino muito mais leve. Quando, na verdade, talvez não deveria deixar tão leve, porque a gente precisa, sim, trabalhar o corpo na gestação, para que você chegue bem até o final da gestação, para que você realmente consiga ter tranquilidade, não estar fadigada, não sentir muita falta de ar, você não inchar muito no final de gestação, ter qualidade de vida. Então, isso é muito importante, independente da via de parto. O objetivo do nosso exercício com as barrigudinhas é que vocês tenham, sim, uma qualidade de vida ao longo da gestação, porque acontecem muitos desconfortos. A gestação é um período lindo, maravilhoso, você está criando um ser dentro de você, mas é um período muito intenso, onde pode aparecer várias dores, vários enjoos, sintomas, que com o exercício você pode trabalhar. E agora? Agora eu vou falar sozinha. Vamos ver se a Dani entra. Se ela não entrar, o que eu posso falar enquanto ela não entra? Não sei se ela me mandou mensagem. Vamos falar então, além dos exercícios, né, a questão da fisioterapia pélvica. É muito importante criar uma memória corporal para essa mulher. Então, hoje em dia, ninguém lembra da pelve, né? A gente está muito duro, principalmente após a pandemia. Todo mundo fica sentado errado, em home office, passa muito tempo sentada. Acaba que não mexe. Para vocês terem ideia, aumentou o número de bebês pélvicos na pandemia, pós-pandemia, porque as mulheres ficam cada vez mais sentadas, né? Não levantavam para nada. Tinha barrigudinhas minhas que falavam: não, eu sento no computador de casa com a minha água e tal, só levanto para ir no banheiro e volto. Antigamente eu não, na hora do almoço eu ia para o restaurante, eu ia para um cafezinho, né? Tomar o café no próprio trabalho, conversar um pouquinho, ficava um pouco em pé. E hoje em dia eu não faço nada disso. Então, isso ajuda também o bebê ficar mal posicionado. Então, o movimento é muito importante na gestação, até para o bom posicionamento do bebê. Então, se você está se movimentando pouco, o seu bebê fica mal posicionado. Aí você pode me perguntar, Thaís, mas por que que então a gente precisa fazer isso tudo, fazer o exercício específico, se a minha avó lá atrás não precisava fazer nada e ela teve filhos, inclusive dentro de casa? Justamente por isso. A minha avó teve 10 filhos em casa, mas a minha avó trabalhava num cafezal, ela falava que ficava o dia inteiro caminhando, andando de cavalo, lavava roupa no rio agachada. Então ela se movimentava, ela tinha uma memória corporal, ela tinha a pelve bem equilibrada, ela tinha realmente um corpo mais preparado, né? O bebê se posicionava de uma forma melhor. E você? Dá para comparar você, mulher moderna, com a sua avó, que se movimentada, que não existia carro? Não dá. Por isso, hoje, as mulheres precisam trabalhar exercícios específicos nessa pelve, trabalhar exercícios específicos para a musculatura, que vai ajudar tanto a ter menos dor ao longo da gestação, quanto no trabalho de parto. Ah, agora sim. Bom,
Deixa eu tentar explicar, né? Eu tive um probleminha aqui com o telefone. Thaís ficou falando sozinha. Eu acho que eu não apareci, né, naquele pedaço, Thaís. Não, Eu saí do ar, né? sim, eu fiquei sozinha. Ficou falando sozinha. Então eu vou tentar juntar os dois, tá bom? Mas vamos continuar daqui e espero que não aconteça mais isso, né? Porque como é o segundo episódio tentando fazer gravação em, em podcast de longe, então a gente está aprendendo ainda a pegar o jeito até do som. O outro, ó, no outro eu troquei de fone e vamos que Eu vamos. acabei tirando meu fone. Também faz diferença às vezes o fone, porque a gente tem que pôr para carregar, enfim. Eu estava perguntando para você sobre o porquê do exercício na gravidez. Aí você estava explicando na gravidez para o parto, né? Aí eu não sei até que parte que você chegou aí que eu perdi, mas e para aquela mulher que não quer fazer o parto normal, né? Que ela quer fazer a cesárea. Você E chegou a falar? falei que o exercício é importante na gestação, justamente porque a gestação ela traz uma mudança corporal muito grande. Então, essa mudança pode trazer muitas dores. Então, o exercício é para uma gestação saudável, independente da via de parto, é para que você chegue bem no final da gestação. Independente se você quer ter um parto normal ou não ter um parto normal, né? Mas a diferença, eu vejo assim, das pacientes que eu tenho aqui, em que eu acompanho elas durante a gravidez inteira, e aquelas que eu acompanho durante a gravidez inteira e no trabalho de parto, e daquelas que eu acompanho um pedacinho da gravidez e o trabalho de parto. E assim, eu acho que faz, e você tem curso disso, até você tem, os pacientes podem fazer isso até pela internet com vocês, né? Porque vocês desenvolveram um protocolo. E eu vejo, mesmo em número bem menor do que vocês, que os pacientes em que eu acompanho são os pacientes que têm sucesso nos desejos do parto. Claro que nem tudo é do jeito que a pessoa sonha, imagina, mas normalmente tem sucesso, tem um parto bom, rápido, de via vaginal. E várias pacientes que eu acompanho que têm o desejo de ter o parto de via vaginal, e faz a fisioterapia em consultório, acaba indo sozinha, sem nenhuma ajuda para o dia do trabalho de parto e acaba não conseguindo isso. E o que vocês veem aí? Por que vocês veem essa diferença também aí? Eu Se acho que vocês veem, né? é um conjunto de fatores, né? A gente já, inclusive, deu uma aula semana passada em relação a isso. Porque, assim, hoje, o que a gente tem em evidências? A gente tem evidências que o exercício na gestação ajuda a ter um trabalho de parto mais rápido, a fisioterapia pélvica, a massagem perineal ajuda a ter um trabalho de parto mais rápido, a movimentação durante o trabalho de parto ajuda a ter um trabalho de parto mais rápido, a informação. Então, tudo traz benefícios para essa mulher, mas essa mulher precisa juntar esse quebra-cabeça. E se ela não conseguir juntar esse quebra-cabeça, talvez ela não consiga ter todo esse sucesso que ela gostaria, um trabalho de parto mais rápido, com menos dor, ou realmente se entregar no processo, ter confiança. O que aconteceu em um dos nossos grupos ontem do curso, né? Eles fizeram um curso com a gente, não nos contrataram para acompanhar o parto, só que no curso a gente fica no WhatsApp. E aí eles foram falando, rompeu o bolso, tá evoluindo, né? Então, em menos de 3 horas, ela já estava com 7 centímetros. Eu falei, nossa, o trabalho de parto dela vai ser maravilhoso, tá evoluindo muito bem. Mas não precisa fazer toque. Ele falou, o médico falou que tem que fazer toque a cada uma hora. Era plantão. E aí, quando ele fez o outro toque, ele falou assim, olha, parou de evoluir. Ele tá querendo indicar cesárea daqui 40 minutos. Eu falei, olha, vocês estudaram. Vocês sabem que não tem por que ele fazer toque. E se o batimento cardíaco do bebê e se a mulher estiver bem, pode continuar sim trabalho de parto. Porque quem é que conta o tempo, o relógio, né? O parto no relógio. Parto não tem limite de tempo, não é isso que vai ocasionar algo no bebê ou com a mãe. E eles sabiam disso. Então, eles
permaneceram em trabalho de parto, conversaram com o médico, que independente que ele estava indicando a cesárea, eles iam continuar em trabalho de parto, trocou de plantonista, e novamente, com 9 centímetros, ele falou, o médico trocou de plantonista e o médico está querendo levar para cesárea. Eu falei, por quê? Pelo amor de Deus, está com 9 centímetros, o bebê deve estar muito baixo. Eu falei, faz um áudio e me mostra como que ela está, porque pelo áudio eu vou saber. E ela estava em pleno puxo no áudio, né? Eu falei, nossa, mas esse bebê tá praticamente nascendo, daqui a pouco nasce. E logo depois ele mandou um áudio super emocionado, falando que nasceu, agradecendo muito ao grupo, né, o curso, porque além de entender todo o processo, ele precisava de apoio para seguir em frente. Então, o que ele falou é que a equipe médica o tempo inteiro estava indicando a cesárea e os parentes estavam falando, mas quem sabe o que está acontecendo é o médico que está te acompanhando e não esse povo do grupo, né? Então, escuta o médico, vai para cesárea, vai acontecer algo de ruim com o bebê. E eles sabiam exatamente o que estava acontecendo, eles tinham estudado, eles precisavam só de apoio. Então, só não, Mas é eles muita tinham coisa, né? apoio, eles tinham, então queiram ou não, se eles não, tudo bem, eles tiveram muita informação no curso, e vamos supor que as pessoas tiveram também muita informação. Só que aí, quando a pessoa está lá sozinha com ela, com o médico, sem o backup da Thaís atrás, dando não, vai dar certo, não tem por que você ficar com medo, eles acabam Se desistindo. perde. E isso, Thaís, infelizmente a equipe médica não está preparada para levar os partos de. Não, não são todos, não posso generalizar, mas eles não são todos que estão preparados para levar um parto longo. Eles também ficam com medo, os médicos. Você sente isso? Sinto, principalmente, né, nem é só questão do parto ser longo, é questão que o plantonista ele tem que estar na porta ali, né, para atender todas as gestantes que chegam, e às vezes são 10 gestantes. Então, assim, se não está evoluindo como eles esperavam, bora que tem outra na fila, né? Então vamos resolver esse problema porque eu sei que está chegando mais gestante. Então, a Mas não é só os plantonistas, não, os médicos contratados também, eu vi os muito. médicos contratados que não são humanizados, eles também querem resolver o problema, eles querem, né? E a outra coisa é que muitos não se atualizam. Então, tá naquele estudo de 1900 e bolinha que tinha que medir a dilatação a cada 1 hora. Então, sim, gera uma insegurança muito grande, né? Se não tá. Se ele estudou que tem que evoluir 1 centímetro a cada 1 hora, passou 2 horas e não evoluiu nenhum centímetro, indicação de cesárea. Mas hoje em dia a gente sabe que não, né? Que não é só a dilatação que a gente avalia, é a descida do bebê, é a modificação do colo do útero. Então, tudo isso também faz parte da evolução do processo do parto. E se isso está modificando, tudo bem. E a paciente tem que saber disso, né? Para ela também ficar com segurança. Mas aí o que acontece? Muitas das vezes a paciente está dentro lá na sala de parto e o médico ela acaba sentindo mais segurança. Fala, não, é que nem os familiares deles falaram, desse casal falou, né? Ah, não, quem sabe é o médico. O que a fisioterapeuta que sabe? A fisioterapeuta não sabe de nada, então você tem que seguir o médico. Seria muito bom se a gente conseguisse conversar não literalmente, mas estar de acordo. Vocês, normalmente aí, estão com médicos que são da mesma linhagem, né? Mas quando vocês pegam um médico que não são da mesma linhagem, e aí? Então, desde 2015, a partir do momento que eu resolvi engravidar, eu pegava plantão. E a partir do momento que eu resolvi engravidar, eu fiquei com medo das coisas que eu via no plantão me atingir como mulher, me atingir de gerar medo para minha experiência. Então, desde então, eu não acompanho partos com médicos que eu sei que não são humanizados. Então, quando a mulher vem me perguntar se eu vou poder acompanhá-la no parto, eu pergunto qual é o médico. Se eu vejo que é um médico cesarista ou ela vai para o plantão, eu falo, olha, eu não acompanho parto no plantão ou eu não acompanho parto com esse médico, porque ele vai te levar para cesárea e todo o nosso trabalho vai ser perdido. Então, ou você troca de médico e busca um médico humanizado, e no caso do plantão, se você só tem dinheiro para pagar um profissional, pague um médico humanizado, não me pague, porque a chance de você
conquistar um parto é muito maior do que me pagar para ir para o plantão. Então, hoje em dia, é assim que a gente lida com as gestantes que nos procuram. Ah, que legal. Muito bom saber também, porque a diferença é que vocês vivem numa utopia aí, né? Diferente da gente aqui, eu não sei, os outros profissionais aqui. Eu vou acabar conversando depois com, com outras fisioterapeutas que estão mais ligadas na obstetrícia e posso até comparar isso. Mas vocês vivem realmente uma utopia aí em relação aos médicos, aos profissionais, está tudo tão redondinho que é gostoso, né? Porque Tá tudo aqui. muito redondo. Eu falo assim, que no Espírito Santo é um lugar para parir. Se você quer parir, venha para o Espírito Santo. Porque antigamente, quando eu comecei lá em 2009, só tinham 5 médicos. E começou um movimento da humanização muito grande, as mulheres se empoderando, entendendo que o parto normal era melhor, que trazia mais benefícios. Então, as mulheres foram falando, não, e escolhendo os médicos, né? E a gente também fazia uma forcinha. Se você quer parto humanizado, esse médico não faz, tem que trocar. Então, o que aconteceu com esses médicos? Eles se atualizaram ou eles pararam de atender obstetrícia. Então, hoje, eu, por exemplo, Vocês expulsaram os médicos cesaristas do trabalho. ainda existem os médicos cesaristas, porque continuam existindo mulheres que querem cesárea, mas muitos se atualizaram. Então, hoje, antigamente eu falava, ó, se você está me falando o nome de médico que eu não conheço, ele é cesarista. Eu afirmava, ele é cesarista, porque como eu não conheço esse médico, ele não deve fazer parto. Hoje eu não posso falar isso, porque hoje no nosso estado, a residência das faculdades já trazem os médicos humanizados, eles já saem humanizados. Então, todo ano sai, a cada 6 meses sai médico humanizado que eu não conheço. Então, quando de vez em quando a gente percebe uma paciente no plantão e tudo, a gente conversa com a médica, a própria médica conversa com a gente. Ah, te conheço já essa vida do Instagram, que legal, você quer, acompanhei um parto agora. Então, hoje a gente sabe que, por exemplo, tem todos os hospitais de referência, são de referência parto humanizado, todos os hospitais aqui acabaram de ser reformados com sala de parto, com banheira, justamente para adequar ao que as mulheres queriam, né? Eu atendi no início do ano uma cearense. E ela falou assim: olha, Thaís, eu vim do Ceará porque meu marido veio trabalhar aqui. E lá no Ceará, nunca na vida eu tinha escutado falar que uma mulher tinha feito parto normal. Todo mundo tinha feito cesárea. E eu achava que quando eu engravidasse ia ser cesárea também. Quando eu engravidei aqui no Espírito Santo, todas as pessoas que eu perguntava tinham tido parto normal. Eu falava assim, como assim, gente? E a cesárea não existe nesse lugar, não? Por quê? Porque aqui, né, é o normal. Para a maioria das mulheres aqui no Espírito Santo, o parto normal é o normal. Então, ela falou, vou ter que fazer esse parto normal também. E ela foi a primeira mulher da família dela que teve parto normal. E ela quer mais parto normal, se ela quiser filho. Parto normal, sim. Ô, Thaís, por um acaso, aí já tem a lei que o Crefito né? Na verdade, que a Brafisme está encabeçando junto com o Crefito de fisioterapeuta na maternidade não tem. Isso seria para ter um fisioterapeuta contratado dentro da maternidade para atender as gestantes, né? Então não tem. Mas aqui todos os hospitais nos reconhecem como fisioterapeuta. Então hoje mesmo no hospital eu entreguei minha carteirinha de fisioterapeuta e vim com crachá de fisioterapeuta. Então eles têm um cadastro de fisioterapeuta e o cadastro de doula. E aí sai no seu crachá como fisioterapeuta. Aqui eu tive que me cadastrar como doula, né? Não como fisioterapeuta. Você falou dos médicos. Se eu não me engano, você ou a Letícia foram dar aula na faculdade, na residência, né? E isso é muito legal, porque olha que valorização, né? Às vezes
a gente tem que ter respeito pelos médicos e os médicos pela gente, cada um tem uma profissão. E eles não entendem da nossa profissão e a gente também não entende da deles. Assim, elas se cruzam, a gente tem que entender o suficiente, mas não para ocupar o lugar deles, de longe, nem de perto. E eles têm que entender um pouco também para saber como indicar e tudo mais, né? E conta um pouquinho dessa experiência que eu achei muito legal para a nossa profissão e também muito legal para esses médicos. Então, foi um médico que é cesarista e ele era coordenador da residência de obstetrícia da UFES, da faculdade daqui, federal. E ele me convidou, quando eu estava lá no auge de 2014, 2015, para eu falar sobre a minha profissão, como faz diferença, né, no atendimento da mulher, por que era importante preparar as gestantes para o trabalho de parto, quais eram os resultados. Então, eu fiz um gráfico, vários gráficos, né? Tempo de trabalho de parto em casa, tempo de trabalho de parto no hospital, tempo de período expulsivo, se precisou de indução, não precisou, como que os exercícios ajudaram. Na época ainda tinha episiotomia, né? Precisou de epísio, não precisou, períneo íntegro. E levei todos esses dados para eles e eles ficaram muito maravilhados. Tanto que a maioria das mulheres que engravidaram depois, que ainda estavam na residência e engravidaram, foram pacientes do Gesta Vida e tiveram parto humanizado. Então, além de fazer a residência, elas tiveram partos humanizados, viveram a própria experiência e hoje atuam, né, como médicas humanizadas. Então foi muito bacana. E depois disso, teve mais ou não? Ou eles agora não. Não, foi só uma vez. Mas então, como é que eles estão se formando assim na residência, que Então, você porque sabe? virou a chavinha dos profissionais, né? Hum, Então, então eles ensinam. hoje eles ensinam a humanização, o respeito ao paciente. A Letícia depois foi estudar. Ela foi concursada nesse hospital, então ela foi concursada como fisioterapeuta em saúde da mulher, ela acompanhava parto lar, ela super respeitada pelos médicos. Começou a faculdade de fisioterapia, que não tinha antes, dentro desse próprio hospital, então hoje o fisioterapeuta também vai lá, acompanha os partos, né? E os médicos saem bem mais humanizados, sabendo realmente o que é humanização. Eles saem sem saber fazer epísio, né? Que isso é muito bacana. Então, realmente, a humanização está entranhada aqui no Espírito Santo. Que orgulho, quero isso. Muito bonito mesmo, né? É muito difícil a gente ver. Aqui a gente chega, aqui em São Paulo, né? A gente chega a ter que brigar nos hospitais para poder conseguir entrar a fisioterapeuta junto com o marido, com o acompanhante da mulher, porque tem que escolher uma pessoa só, sabe? Isso eu Eu nunca tenho. passei, mas eu passei por dificuldades também, né, no início. Eu já saí chorando de parto, porque a médica indicou uma cesárea porque estava de noite. A mulher estava com 9 centímetros, quase nascendo. Eu falei assim, não, mas de noite eu não trabalho, de noite é para dormir. Então, apesar de eu estar de plantão, é hora de dormir, eu vou fazer a cesárea. Então, assim, né, não é tudo. No início eu tive muitas dificuldades também, passei por muitos Agora perrengues. você construiu um nome, né? Então você tem respeito, não é? Mas então conta um pouquinho mais desses perrengues aí. O que foi? Então, não sabia dessa. São muitas histórias, né? E aí não é ficar calado. Então, esse parto mesmo, eu saí assim, sofrida, porque é um sonho que eu sonho junto com a gestante. A gestante estudou, ela estava empoderada, o casal estava empoderado. E o que eu vou fazer na hora, no momento do parto? Falar, não, é parto normal, você não pode fazer isso, eu não posso fazer nada. Então, eu acompanhei essa cesárea, mas eu saí de lá, mandei um áudio gigantesco para a chefe dos plantonistas desse próprio hospital, e essa mulher foi demitida depois. Então, não adianta a gente ver violência obstétrica e ficar calado, né? A gente tem que ver e atuar. Nossa, não sabia dessa, não. Que pesado, hein? Que horror. E essa E depois, essa assim, mulher. logo depois eu decidi que eu não ia mais acompanhar a plantão, né? Ah, É muita coisa que a gente vê.
E quando a gente trabalha, eu, por exemplo, né, eu trabalho com o sonho das pessoas, então eu quero que ela tenha uma boa experiência. Então, se eu faço de tudo para ela ter uma boa experiência, eu sei que ela vai para um plantão que é sorte, é, a minha saúde emocional também é afetada, né? Então, depois que eu tive o câncer, eu posso falar com a mulher que eu não vou atender o plantão, porque eu não quero que a minha saúde emocional seja afetada nesse ponto, porque eu sofro muito junto com as mulheres. Então, não é só as mulheres que estão vivendo violência obstétrica, eu estou vivendo junto com elas, e isso é ruim para mim, para minha saúde, né? Então, foi nesse pensamento que eu decidi não acompanhar mais plantão. Porque você acha que você soma. Lógico que isso. Bom, daqui a pouco eu peço para você contar a história do seu câncer, mas você acha que você somatiza também tudo o que acontece com as suas eu pacientes? somatizo muito e eu tento prevenir que a mulher sofra, né? Sofra violência obstétrica, eu quero que ela tenha uma boa experiência. Né? O nosso lema é que a mulher tenha uma boa experiência no trabalho de parto, no parto, independente da via. Ela precisa ter uma boa vivência, que é o filho dela nascendo. Então, a partir do momento que ela não está vivendo uma boa experiência, eu não consigo fazer nada, estou de mãos atadas, eu sofro junto. E aí é uma decisão. Algumas pessoas perguntam assim, ai, Thaís, mas você trabalha com humanização, você não teria que estar do lado dessa mulher para ela evitar uma violência obstétrica? Eu não consigo evitar a violência obstétrica, só a própria mulher ou o acompanhante conseguem falar para não fazer tal coisa, não fazer uma episiotomia. Eu não evito nada. Então, eu só sofro junto, né? Então, eu decidi não sofrer junto. E por isso eu E por não quê? acompanho nada. Então vou fazer uma pergunta mais polêmica. Então, se você tivesse. Você lembra do caso bastante falado, do caso da blogueira. Como é o nome da. A Chantal, que causou bastante na internet, teve a violência obstétrica. Se você estivesse lá como fisioterapeuta, você não falaria nada? Então, não é sua função falar? Como que é? Eu não estaria lá, porque lembra que eu falei que se o médico é cesarista, um médico faz intervenções ou troca de médico, eu não acompanho? Então eu Sim, falaria, mas vamos supor que você estivesse. Vamos supor que você não, estivesse naquele momento. lá eu não tenho o que falar. No momento que está acontecendo, eu não tenho o que falar. Eu estou de mãos atadas. É por isso que meu trabalho é antes disso. Então, se eu Porque você sei, também pode deixar a paciente até confusa, né? No momento. O que você sim, pensa disso? na Por hora do que não é o trabalho de seu parto, momento? não dá para falar nada. Quem tem que falar, eu tenho que preparar a gestante e o acompanhante para eles se negarem a fazer tais procedimentos, assim como ela negou. Ela negou a fazer a episiotomia. Então, eu tenho que preparar a gestante para isso. Mas eu falar com o médico ou falar com a paciente na hora do trabalho de parto, não. Não é o momento. O momento era antes. Então, algumas pessoas me questionam, Thaís, mas aí você não tem ética em tirar a paciente do médico? Eu falo, olha só, o médico, ele sabe que ele vai fazer cesárea. Então, ele teria que ter ética de falar, olha, se você quer fazer parto normal, eu não acompanho parto normal. Então, procura outro médico. Como ele não tem essa ética, a gestante me contrata. Eu não faço parte de equipe de ninguém. Quem me contrata é a gestante. Então, se ela me pergunta, o que você acha do meu médico? Você acha que vai fazer parto normal? Eu falo, não, não vai. Né? Se for tudo redondinho, chegar nascendo, ele faz. Fora isso, não. Se precisar de uma indução, hoje, meu trabalho de parto, numa gestante com pressão alta, 17/10. Você acha que um médico que não faz parto humanizado de rotina vai fazer parto normal uma gestante com 17/10 de pressão? Não vai. Então, assim, eu nem estaria nesse parto. Entendi. Você já me falou isso, mas às vezes a gente ainda não, acho que não estando com um sistema tão redondinho, nem vou falar só por mim, talvez outras físios e outras grávidas por aí, não consegue literalmente não acompanhar a grávida só com não, eu só trato com esse médico, eu só trato Claro, com aquele isso. médico. E aí Isso você é acaba acompanhando coisas assim, às vezes o médico fala, você não conhece o médico tá dando aquela
pose de que vai dar tudo certo, e chega lá na hora H, começa a acontecer várias coisas que você fala, cara, isso não é humanizado, cara, isso não é humanizado, e você fala, puxei agora, né? São anos de estrada, né? Então, tem 13 anos que eu acompanho um parto. É claro que quando eu iniciei minha carreira, eu tinha que acompanhar todos os partos que aparecessem. Para eu conquistar ou realizar meus sonhos, eu precisava trabalhar. E para isso, eu tinha que acompanhar o parto que aparecesse. Hoje, não. Hoje eu posso escolher se eu quero ou não quero. Então, hoje sim, eu posso ter o poder de escolha. Antigamente eu não tinha. Isso ao longo da carreira, em qualquer profissão, né? Você escolhe com quem você quer trabalhar. Sim, aí você sofria calada e somatizava tudo. Sofria calada não, porque eu denunciava, né? Assim, Mas mas não na hora, né? Na hora não. eu sofria. Você denunciava para o hospital, e se fosse o médico, denunciava para o CRM, ou não? Para o CRM, não. Eu falava para a família denunciar. Ah, legal. Ah, então você também, depois que passava tudo, se a família se queixasse do que aconteceu, não fosse alguma escolha sua, você falava para a família. Exatamente. Ah, interessante, ó, que fiquem guardados aí, vocês que passaram por alguma violência, denunciar mesmo, né, Thaís? Porque eles precisam se atualizar, acabou, não tem mais essa de saiu da faculdade de medicina em 1930 e vai ser assim até hoje, né? Não, não dá mais. A gente tem, se a gente vive se atualizando, fazendo curso, se a gente vive buscando informação, lendo artigo, nem fazendo só curso, sai artigo novo toda hora. Se a gente não está atualizado, se a gente não sabe que, meu, agora não usa mais. Ah, mas eu usei até ontem. A partir de hoje não vai mais usar. É assim que funciona, né? Quanta gente já passou por isso, Thaís? Olha, desde quando a gente saiu do CAISM, tudo que mudou do que a gente aprendeu lá na base. Se a gente ficasse também usando tudo igual até hoje, não Exato. ia dar certo. Dani, eu vou precisar. A minha Vamos, paciente, você minha vai. secretária acabou de mandar aqui que eu tenho uma paciente 5h30, eu não sabia. Então tá. Eu ia perguntar depois para você da sua doença e tudo mais, mas que bom, hoje em dia você está bem, está saudável e de uma próxima a gente grava novamente, então. Sim, foi um prazer estar aqui com você. Eu espero que, se tem fisioterapeuta aqui me escutando, saibam que o caminho não é fácil, mas que é possível. E se tem gestantes me escutando, também que é possível, né? Se preparar para o parto e ter uma boa experiência de parto. E tem que ter informação, né, Thaís? É isso que você fala o tempo inteiro. Informação. Informação Quer gera. informação? Se quiser informação lá no Instagram da Thaís, tem no blog. O que mais que você tem? Facebook, Thaís? É isso? E tem os cursos, né? Isso, e tem os cursos. Então tá bom. Muito obrigada, viu? De Amo nada, você, muito obrigada por estar aqui um beijo, comigo. até Beijo, breve. bom trabalho. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada, gente, por assistir mais esse podcast, por ouvir mais esse podcast. Então, te vejo no próximo terceiro episódio. Tchau, tchau.